Bem-vindo de volta, meus nobres. O vídeo de hoje é sobre uma caixinha que circulou nas redes sociais dos advogados e vou trazer aqui a resposta que eu acho mais correta e coerente, sem sensacionalismo. A pergunta do seguidor era: o pai do meu filho morreu e deixou 5 anos de pensão atrasada. Posso cobrar dos avós? Não. Essa dívida não pode ser cobrada dos avós, porém ela pode sim ser cobrada do espólio, e toda a herança deixada por esse indivíduo alimentante que morreu, ela vai ser usada para pagar tanto a dívida quanto as prestações vindouras até que o inventário seja concluído. Essa dívida não pode ser cobrada dos avós, e por ter caráter personalíssimo, ela deve ser abatida da herança, no caso se ele deixou alguma herança, e o espólio vai ficar responsável pelas prestações que estiverem vencendo e vencidas. Após esse abatimento, se o inventário não tenha sido concluído, esse valor vai ficar sendo retirado dos bens até que seja concluído o inventário. Terminando o inventário, caso o alimentado ainda tenha necessidade, deve ser proposta uma ação para que um novo alimentante seja designado. Sim, aí nesse caso, qualquer parente próximo, como um irmão ou os avós, poderiam ser acionados. Lembrando o homem que, se o seu pai ou sua mãe for acionado por uma cunhada, no caso do seu irmão ter morrido, você pode também chamar a lide os pais dela. Pouca gente sabe disso, mas todos os avós são solidários quando se fala em alimentos para o neto. Então, se você percebeu que seus pais estão sendo ameaçados pela ex do seu irmão falecido, converse com o advogado que estiver cuidando do caso de vocês e chame a lide os sogros do seu irmão falecido, porque os pais da ex-esposa são tão responsáveis pelos netos quanto os seus pais. Nesse caso, se o acionado foi você, caso seus pais tenham já falecido também, acione os avós maternos, acione os irmãos dela também. Não fique pagando sozinho, afinal de contas você não fez esse filho. Esse filho era uma obrigação dela e do seu irmão falecido, ou da sua irmã. Então, nesse caso, não fique sozinho tomando essa pancada. Pegue todos os envolvidos e todos os solidários e coloque para pagar também. Doutor, minha ex está acionando meus pais, pois fiquei desempregado e não tenho como fazer o pagamento da pensão. Excelente, meu nobre. Seus pais estão sendo acionados, é um direito do alimentado, que seria seu filho. Mas veja que os pais dela, se forem vivos, são solidários dos seus pais. Então, tanto seus pais quanto os pais dela também vão dever a prestação de alimentos. Então, aproveite, se ainda não houve sentença, transitado julgado, e chame a lide os avós maternos também. E caso tenha ocorrido a sentença favorável, para só os seus pais pagarem, você não tenha chamado os pais dela a lide, você pode propor uma ação de revisão de alimentos e chamar os pais dela como solidários aos seus pais. Então, muito obrigado para quem assistiu até agora. Se puder, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal.